As cidades crescem sem regras, né? As pessoas vão ocupando os espaços. Muito comum, assim, a administração não recolher os tributos do município porque não conhece as construções. E é normal que o cara compre uma casa pequena e dobra de tamanho e paga IPTU sobre aquela pequena parcela. A LDO, ela tem essa utilidade, assim, de ser A malvadona. malvadona, a cortadora de recursos? Às vezes o cara é um professor excelente, é um diretor de escola excelente, é um ótimo secretário de educação, mas ele sequer sabe, falar PPA para ele vai achar que é uma bebida ou talvez uma dancinha, né? Olá, Licinalta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estarmos aqui mais uma vez no Licinaltas, o podcast. O podcast que trata de gestão pública para você, seja servidor público, seja o parceiro da atividade privada. Nós estamos aqui sempre para debater os temas de interesse ali do nosso nicho, de todos aqueles que dormem, acordam pensando, preocupados com os rumos e com o futuro da gestão pública. É você, o Licinalta, o especialista do futuro. E eu estou aqui mais uma vez com um convidado muito especial. Dessa vez temos a honra de receber aqui Márcio Rogério Gabriel. Bem-vindo, secretário. Opa, um prazer estar aqui com você, Janderson. É uma alegria grande, porque eu me considero um cara pequeno e aqui sentar nesse banco que vem um monte de gente importante e ter um entrevistador importante. Então, eu estou me sentindo honrado, assim, muito feliz de estar aqui. Márcio, você me lembrou agora, e o tratamento aqui eu vou ser bastante informal, tá? Sim. Você me lembrou agora, eu sou um cara pequeno. Humildade realmente é uma qualidade dos grandes, né? Mas eu me lembro de uma anedota com o ministro Benjamin Zimmer. Eu sempre encontro grande ministro do TCU, aí ele fala grande mesmo, 1,92. Bem alto ele, né? Então, ele é pequeno, mas não é tão pequeno não, gente. Ele tem uma estatura padrão aí pro padrão nacional. Sim. Padrão pro Acima padrão da nacional. média. Acima da média. Padrão pro padrão, é o cacuete aí. Mas vamos lá. Eu sempre leio aqui a mini bio, mini currículo dos entrevistados e hoje vai ser difícil. Não é tão mini, não. E olha que eu tentei cortar alguma coisa aqui, mas tá difícil. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Atualmente, o Márcio Rogério Gabriel é secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Porto Velho, capital do nosso querido estado de Rondônia. Mas ele tem uma formação vasta e bastante experiência também. Ele é economista de formação, doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Faculdade Católica de Rondônia, com MBA em Gestão de Processos e POG Rondônia, pós-graduação em Administração Pública pela UNIR, também do estado de Rondônia, e mestrado em Administração Tributária, que vamos falar um pouquinho sobre isso também, lá do IF UNED. IF, UNED, da Espanha. Da Espanha. É espanhol. Muito bem. Mestrando, na verdade. Mestrando, ele sim. já é doutor e está cursando o mestrado na Espanha, né? Olha que interessante. Fiz o doutorado e depois eu ganhei o mestrado, falei, opa, então vou fazer. Mas não estou nem na metade ainda, gente. Auditor fiscal de carreira de tributos estaduais na Secretaria de Finanças, de Estado de Finanças de Rondônia e professor de Economia Política na Faculdade Católica de Rondônia. Ele tem experiência em gestão pública, foi auditor de controle externo do nosso querido TCE de Rondônia, também foi superintendente estadual de compras e licitações, né? É um cargo certamente que vai ter algumas anedotas, não deu nem trabalho, né, gente? É uma coisa que não dá trabalho. Ser superintendente de compras e licitações de um estado grande como o estado de Rondônia. Também atua como instrutor em cursos de administração pública, licitações, governança e gestão pública e contratos administrativos. Esse é Márcio Rogério Gabriel. Mas eu sempre faço a pergunta, Márcio, para todos os meus convidados. Aqui nós temos um currículo, inclusive, parabéns, demonstra experiência
que une as duas bases, os dois pilares que eu sempre digo que não só o gestor, mas o professor exímio, o professor absolutamente fora da média tem que ter, tem que reunir, que é a teoria e a prática. A gente vai falar um pouco sobre isso. Né? A teoria sem a prática, nós nos perdemos às vezes em academicismos que não tem uma realidade concreta, que não tem, né? Não tem ação na realidade concreta. Resolutibilidade. Exato. Né? Não serve para nada, às vezes. Né? É muito importante a academia, mas o risco é grande quando a gente só tem a teoria. E quem tem só a prática resolve as coisas, mas às vezes, principalmente para lecionar, etc., falta um conteúdo teórico que vai dar embasamento científico para a tomada de decisões. E é por isso que você, licinauta, que nós temos muitos servidores que são doutores da prática e estão aqui assistindo o nosso podcast justamente para obter esse conhecimento teórico. Sim. Então, assim, você reúne, sem a sombra de dúvida, todo esse cabedal desses dois pilares para falar conosco aqui hoje sobre planejamento na administração pública, planejamento genericamente falando. Mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Afora esse belíssimo currículo... Eu tenho aí uma história já, né? Assim, comecei muito simples. Eu nasci no interior do Espírito Santo e a família migrou para Rondônia na década de 80. Capixaba. Mas eu sou rondoniano de coração porque já vivo lá há muito tempo. E Rondônia assim, me acolheu e é onde eu trabalho, é onde eu cresci, é onde eu desenvolvo a minha vida, tenho a minha família e assim, eu sou um admirador do estado de Rondônia. Então, assim, eu sou capixaba de nascimento, mas eu sou rondoniano. Rondoniense é quem nasce em Rondônia. Rondoniano é quem foi morar lá, como a maioria, né, dos imigrantes da década de 80, que foram 70 e 80, que foi a colonização do estado. Né? E assim, eu sou um curioso, assim, o estudo, porque como eu nasci de uma família humilde e o estudo era uma coisa que era libertadora, era uma coisa que possibilitava conhecer novos horizontes, e o meu pai, ele saiu da roça, ele falou, olha, eu quero que meus filhos estudem, né? E ele não era de cobrar muito, mas ele falava, ele sabia da importância do estudo, então ele falou, vai estudar porque vocês têm que sustentar na vida, e assim, descobrir, né, no estudo uma felicidade. Então, quando eu passei no vestibular de economia, assim, foi uma alegria tão grande, rapaz. E eu não sabia onde eu estava entrando, não tinha a menor ideia. Eu cheguei lá na lista lá de cursos. Primeiro tem que ser curso noturno, porque eu trabalho de dia, não posso estudar à noite. Ou não posso estudar de dia, então tem que estudar à noite. Aí tinha 4 opções, aí tinha economia, direito, administração e contábeis. Eu fui lá e marquei economia. Mas quando eu passei no vestibular, aquilo me chamou a atenção. Eu descobri o que é isso, né? Economia. E assim, descobriu? Descobri. Um curso fantástico, rapaz. Eu sou apaixonado por economia, apesar de não exercer efetivamente a função de economista, porque o Estado demanda muitos servidores públicos qualificados para as carreiras. Né? Eu fui do Tribunal de Contas 15 anos, e depois no Tribunal de Contas, vamos fazer para a auditoria do Estado, porque lá paga melhor, então vamos fazer o concurso para auditor fiscal. Aí fiz o concurso para auditor fiscal. E aí exerci lá um tempo, mas o governador eleito me chamou para ser superintendente de licitação. Aí eu fui ser, porque era uma especialidade minha, assim, eu com um mês que eu estava no Tribunal de Contas, lá em 1994, o meu chefe chegou para mim e falou assim, olha, tem que ir para a comissão de licitação. O que é isso? Olha, você vai ter que fazer cotação de preço aí. Aí eu fui lá, né, preparar os processos de licitação do Tribunal de Contas, na parte administrativa do tribunal. E esse assunto me pegou. Eu acabei ficando ali, virando presidente, aí veio a lei do pregão, virei pregoeiro. Eita. E tal. Aí eu fui subsecretário de administração do tribunal, mas aí eu tinha que coordenar licitações.
E aí depois eu fui para a carreira de auditoria, porque teve um concurso, né, na minha estado do tribunal, eu entrei como nível médio, mas aí teve um concurso no meio, eu enfrentei o pessoal de fora e virei auditor de controle externo. E aí eu fui para a auditoria, aí o presidente me ligou, não, mas você tem que continuar ajudando os processos da administração, né? Aí eu não larguei, o assunto não me largava e tal, e Sei bem como é. aí acabei, né, virando superintendente, porque eu era da área de licitação, fazia fiscalização sobre licitação, e acabei virando superintendente, sendo convidado, né, pelo governador eleito Confúcio Moura lá em Rondônia, na época, 2010, né, para 2011, para ser superintendente de licitação. E eu fiquei lá na licitação 10 anos, passei todo o governo do Caramba. Confúcio, depois o governo que teve, né, dos 8 anos, meses restantes da gestão, porque ele saiu para o Senado e ele é senador. E depois eu fiquei mais 2 anos do atual governo Marco Rocha também, que é o governo que é continuar até hoje. Aí eu cansei, 10 anos, falei, não, cansei da 10 anos licitação. Já aprendi tudo que tinha Não que fazer, tenho boas histórias para contar da licitação, que nós vamos ouvir né? daqui a pouco. E aí voltei para a carreira fiscal, mas como eu tenho muitas amizades e o atual prefeito Léo Moraes é uma pessoa que ganhou a eleição e ganhou assim de forma, né, inesperada, porque é um cara que tem uma história política e Prefeito da uma sorte capital, né? divina, é o prefeito, porque ele realmente estava muito atrás nas pesquisas, mas com a capacidade política dele, ele superou a outra candidata favorita e montou um governo que ele é mais técnico, assim. E aí ele me convidou, né? No currículo percebe-se. Eu resisti no começo, eu não estava querendo ir, mas aí ele queria que eu fosse para a área de licitação. Aí eu falei, não, a lei 8666 já foi, eu fui com ela, agora é a 1433. Aí eu falei, eu vou para outra área, eu vou te ajudar. Ele, então vou te colocar no planejamento. Você aceita? Eu falei, então vou lá nessa área do planejamento e orçamento, que são são 2 áreas que trabalham junto, né? Que é orçamento, planejamento e gestão, e eu trabalho lá e gosto muito da área de planejamento e orçamento. E a gestão é porque... Você ficou com a gestão também. Então, na verdade, a área de licitação está abaixo de ti. Não, a gestão, porque na administração pública você tem que fazer o relatório de gestão, né? Tá. Então você faz o PPA, LDO e a LOA, executa o orçamento e depois faz o relatório de gestão da administração toda para a prestação de contas do Tribunal de Contas, né? Perfeito. Então a palavra gestão vem junto da secretaria por causa disso aí. Eu perguntei porque no âmbito federal a gente tinha o MPOG, né? Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e a SEGES, a famosa Secretaria de Gestão, ela ficava dentro do MPOG, né? E hoje foi separado, então nós temos um Ministério do Planejamento, não sei se carrega orçamento ainda no nome, mas que cuida do orçamento, Ministério do Planejamento, e a gestão, ela hoje é um ministério próprio, né? Ministério da Gestão e Inovação. Um abraço para a grande, querida ministra Esther. Também para o Pojo, que é secretário da SEGES, um homem trabalhador, que ele se define como um burocrata, né? Um bom burocrata. Um abraço grande, Pojo. E concluindo, Janderson, no município você tem a SML, que é a Superintendência Municipal de Licitação. E ela é o órgão que faz todas as licitações é o órgão centralizador, né? E ela tem uma independência, ela é uma superintendência que ela tem uma autonomia, ela tem status de secretaria. E agora na reforma, que fez uma reforma administrativa agora no começo do governo, que vai ser implementada aí ao longo de 6 meses, ela vai ser Superintendência Municipal de Licitações, Contratos e Convênios, porque são 3 assuntos que são muito interligados e o município precisa muito de convênio, né? Porque o orçamento do município é muito apertado, então precisa fazer convênio, em especial, né? Receber dinheiro externo da União para poder fazer as suas atividades. Do Estado também recebe muito recurso do Estado? O Estado também, né? O Estado ele capta muito recurso, porque, por exemplo, segurança pública, e educação e saúde, né? São
são áreas do governo que dependem muito de recursos externos, justiça também. Então, só que no município você tem pela formatação constitucional, né? um órgão, exatamente um órgão que centraliza isso. No estado, como é maior, cada secretaria tem o seu departamento de convênios. Perfeito. Márcio, eu vou aproveitar, a gente vai falar um pouquinho da sua experiência de superintendente de licitação do estado daqui a pouco, mas eu quero aproveitar o ineditismo. Você é o nosso primeiro secretário de planejamento. Estamos no começo do podcast. Acho que é o primeiro secretário de planejamento que recebemos. E nós temos 5.600 e lá vai porrada municípios, né? 27 unidades federativas intermediárias, 26 estados do Distrito Federal e ainda a União com seus 38 ministérios, incontáveis estruturas, órgãos, entidades. E nós temos ali só de secretário de planejamento, ou que acumula administração, planejamento, mas essa função de planejamento municipal a gente tem 5.600 lá, foi porrada. Né? Então eu quero aproveitar a sua presença para falar um pouco sobre essa atuação do planejamento macro na administração pública. E você também, Licinaldo, que está nos ouvindo, nós temos um público muito eclético. A gente tem muito vereador acompanhando o nosso podcast, prefeitos nos acompanham, me mandam mensagem, cidadãos que não trabalham na administração pública, mas acham interessante o conteúdo, e também a pessoa que trabalha com licitações de contratos ou que trabalha na gestão pública em outras áreas. Então, para essas pessoas, eu gostaria de te fazer a primeira pergunta. Sim. E não foi ensaiado, tá, gente? A pergunta. Estou à disposição aqui. O que faz um secretário de planejamento municipal? O secretário de planejamento, normalmente, planejamento e orçamento são áreas que estão juntas, porque nós temos a obrigação constitucional de fazer o PPA, que é o planejamento plurianual, é o planejamento que ele é sempre feito no primeiro ano de governo para 4 anos. No primeiro ano do governo municipal, ele executa 1 ano do planejamento feito pelo governo anterior. Né? Com algumas emendas. E no caso do município, o planejamento ele é a ferramenta institucional que serve, né, para poder fazer as diretrizes e as metas para a aplicação dos recursos do município. Né? Ele estabelece, então, essas grandes diretrizes, né, central. E o orçamento, ele vai o quê? Ele vai concretizar aquelas ações que foram contempladas no PPA. Tanto que o PPA, ele não é um documento rígido, ele é um documento flexível, porque se você faz um planejamento e de repente capta um recurso de uma fonte externa do município, você altera o seu PPA para poder alterar o seu orçamento. Então, é tudo integrado à ferramenta de planejamento. E esse é o planejamento institucional, então ele tem que ter uma secretaria que cuide dele, tem que ter servidores especializados que cuidem disso aí, até porque o prefeito precisa prestar contas, né? Ele precisa prestar contas do gasto do dinheiro e ele tem que institucionalizar isso. Para não ter problema com o Tribunal de Contas, né, o prefeito tem que institucionalizar o seu órgão de planejamento que trabalha junto com o seu orçamento. É claro que o prefeito, sempre que entra, eles são muito sonhadores, né? Então, a realidade. A hora que eles olham o orçamento, puxa, não está limitado por isso aqui, porque o órgão de planejamento e orçamento, ele justamente é o órgão que olha, você tem que fazer mais com menos. Ou muito com pouco, né? Essa frase. Aí é a realidade. Agora, se ele conseguir fontes externas e tiver recurso, aporte de recursos, tiver incremento de fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, aí ele pode realizar mais coisas. Né? E o planejamento, no caso da minha área lá em Porto Velho, a gente tem ainda o planejamento urbano que está conosco. Nós fazemos um macro planejamento, a gente planeja a cidade. Estou com vocês. Exatamente, 20, 30 anos, nós temos lá
geoprocessamento, estamos buscando agora implementar um cadastro que se chama cadastro multifinalitário. Então, a gente vai, através de sistemas de satélite, tecnologia, foto, né, fotografia, a gente vai formar um cadastro que facilite o órgão de regularização fundiária, o órgão de regularização urbana, para poder distribuir títulos, para poder documentar o terreno dos munícipes, e também servir para a área tributária, porque a área tributária, para cobrar o IPTU, ela precisa saber o valor venal, o valor efetivo, o tamanho da construção. E o que acontece nas cidades, você sabe que as cidades... A área da Receita está com você também. Não, a área da Receita nós temos a Secretaria de Fazenda do município. É o meu amigo que está lá, o Wagner, também é auditor fiscal, meu colega, foi também um dos que me influenciaram aí para o município. Aí a área de Fazenda, e todas as áreas de Fazenda dos municípios, você falou que tem muitos vereadores que assistem, né? E importantíssimos parlamentares acompanharem esses assuntos da administração. Aproveitar para mandar um abraço aqui para um querido amigo vereador, ex-presidente de Câmara, lá do seu estado, lá de Nova Mamoré, o vereador André do Sindicato. Olha que maravilha, Nova Mamoré. Nova Mamoré. Estava lembrando, não me ocorreu o nome, agora vou pegar já, mas também um vereador muito querido lá da cidade de São José, região metropolitana de Florianópolis. Já vou falar seu nome, esqueci. Que maravilha. Então, concluindo, Janderson, as cidades crescem sem regras, né? As pessoas vão ocupando os espaços e é muito comum assim, a administração não recolher os tributos do município porque não conhece as construções. E é normal que o cara compre uma casa pequena e dobra de tamanho e paga IPTU sobre aquela pequena parcela, né? Então tem que o município, ele não vai lá no município às vezes informar que ele aumentou a construção dele. Ele faz isso às vezes sem registro, né? E aí o que acontece? O município tem que ir lá e medir, né, e cobrar imposto sobre um tamanho maior. Ao mesmo tempo também fazer as políticas sociais de distribuir documentação para as pessoas terem a regularidade e a posse legal do seu imóvel, né, e também para poder construir escolas, construir creches, construir UPAs, postos de saúde, né, porque a atenção primária é do município. Ele tem que saber a densidade populacional, incentivar a ocupação de determinadas áreas. Então, você vê, esse planejamento, no caso do município de Porto Velho, também está com a gente. Nós fazemos esse planejamento. Ele dá base até, esse planejamento dá base para o PPA. Perfeito. Secretário, você pode explicar, é um secretário técnico, né, que é auditor fiscal do Estado, já foi auditor do Tribunal de Contas do Estado. Você pode explicar em linhas gerais para aquele secretário que de repente não é de carreira, né? Sem nenhum demérito, inclusive, só que você vai ter que se cercar de bons técnicos, né? O político, tem gente na nossa área técnica que tem preconceito com o político, eu pelo contrário. O político, ele é o realizador, eu sempre digo. Quem confia na política é porque não confia na barbárie, na força né? No poder da força. Mas se você é secretário de planejamento e não é da área pública, obviamente você vai se cercar de bons assessores que vão te dar informação e você vai, com certeza, com bastante êxito, fazer e executar o seu mistério público. Sim. Mas para esse secretário que está assumindo, que não é da área, que está chegando agora, você pode diferenciar assim de uma maneira menos técnica, né? Só que, na verdade, com a linguagem menos técnica, mas com a profundidade técnica. Olha aquilo que a gente falou, né? Da experiência e da teoria. A diferença de PPA, LDO e LOA, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. São siglas, né? E as siglas são muito famosas letrinhas. letrinhas. A gente chama de PPA justamente porque nós técnicos temos essa intimidade, né? PPA, LDO e LOA. Os parlamentares acabam também adotando esse linguajar porque eles é reduzido, é fácil de falar, né? O PPA, como já expliquei, ele é um planejamento de longo prazo, ele, né, define, né, objetivos e metas de longo prazo para a gestão, 4 anos, né?
E a LDO, ela define as prioridades, né? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é feita ali pelo meio do ano, todo ano, né? E ela vai definir o quê? Ela vai definir o que é prioridade, traduzindo uma linguagem mais popular, o que é prioridade do PPA, porque o PPA, às vezes, ele é um sonho e ele tem objetivos e metas, I mas have a dream. é, mas aí você vai, a LDO ela vai dizer o que, que do PPA eu vou executar no ano que vem, o que, que eu vou fazer no próximo ano. E a LOA, então, ali já no final do ano, né, ela é elaborada pelo Poder Executivo, encaminhada ao Poder Legislativo, é a Lei Orçamentária Anual. É ali É o onde orçamento. dá autorização para o gasto, né? Então, as secretarias de governo, quando começam o exercício, né, vai ser alimentado o sistema e ali elas têm os seus programas, as suas ações e as suas cotas, porque a administração pública ela é extremamente organizada. É verdade. E A as pessoas administração pública pensam, brasileira, ela é organizada. Só para a pessoa que às vezes tem um pouquinho da síndrome do vira-lata público, depois pesquisa. Inspirado lá no Nelson Rodrigues, que fala do complexo de vira-lata, falei isso em um podcast, né? sim, Eu cunhei o termo vira-lata público, que é o camarada que acha que tudo que só presta da iniciativa privada, é, né? O serviço público, essa parte de AFA, Administração Financeira Orçamentária, é copiada. A Suíça vem aqui fazer benchmark, olha aí. né? O nosso CIAF, Sistema Federal, ele é copiado por vários países. A sistemática financeira orçamentária do país, da administração pública, é muito boa, né? Tem É. algumas premissas equivocadas que a gente pode até Uhum. falar sobre isso. Eu sou entusiasta, inclusive, dessa organização. Perfeito. Só que realmente ele é bastante organizado, né? Uhum. A LDO, ela tem uma. Eu não sou da área financeira orçamentária, só que como eu trabalhei a vida toda com licitações e contratos, eu já fui gestor financeiro. Tá? Aham. Foi o mais perto que eu cheguei. Criei, regulamentei e implementei o primeiro plano de contratação anual do TCU. Então a gente acaba tendo a interface indireta aí com o PLOA, né? Com a LOA, por conta do PCA, que são duas coisas que tem que estar Uhum. atreladas. Sim. Mas a LDO, ela tem uma fama, pelo menos a nível federal, de ser a lei malvada, a lei malvadona, né? Que é a lei também, que é a lei que o gestor público faz os cortes, né? Que Exatamente. proíbe aumento no... Porque tem alguns aumentos do serviço público, principalmente de pessoal, que não podem ser, que tem que ser concedidos por lei, né? Sim. Aumento de remuneração, Uhum. etc. Mas existem outros que podem ser concedidos por atos infralegais, por um decreto do prefeito, etc. E a LDO muitas vezes é utilizada no judiciário e legislativo, principalmente, né? Os Sim. presidentes podem editar atos, mas a LDO às vezes era malvadona porque é o jeito do chefe do executivo colocar lá dentro Uhum. da lei uma proibição, por exemplo, de aumentar ou de reajustar auxílio alimentação. A gente teve no É, passado muito recente no governo federal, né? é, Às vezes até nem da inflação, né? sim. Uh, mas alguns também justos, ou limitar até tantos por cento, até a inflação, auxílio alimentação do servidor, ao Sim. ressarcimento de uma série de coisas, de saúde, Sim. etc. e tal. Então, a LDO ela tem essa utilidade assim de ser É, a a malvadona. malvadona, a cortadora de recursos. Isso que nos lugares onde o planejamento ele tem uma efetividade, ele funciona, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é importante instrumento justamente porque ela vai pegar aquilo que por exemplo, ele tem uma indicativa de que uma despesa grande do ano que vem vai ser ruim, né? Não vai alcançar, não vai ter equilíbrio orçamentário, porque a intenção do orçamento público é gastá-lo todo, mas não gastar mais do que ele. Então a LDO ela vai dar esse balizamento, né? E assim, os parlamentares, né, que eles têm bastante intimidade com isso, porque eles vão vendo que ali eles também podem manejar alguma coisa, porque, como disse, o planejamento plurianual, ele é muito sonhador, né? Ele tem ali muita, apesar de ter evoluído isso no tempo,
ele ainda tem muita coisa que não dá para executar. Então vai depender o que? Da conjuntura. Dependendo da conjuntura, vem a LDO, então faz o contorno, né? Então acho que é mais ou menos nessa linha. E falando sobre uma questão de organização ainda da administração pública municipal, que é um assunto que eu gosto bastante também, né? Se eu estiver falando demais, me corta aí, Não, você tá aqui para isso. E eu tô assim, sem né? piscar aqui pela aula que estou Que recebendo. isso, que isso. Tomando minhas notas aqui. Quando o prefeito assume uma municipalidade, ele sempre tem os secretários mais da área técnica e tem os secretários da área política, né? Perfeito. Porque educação, saúde, assistência social, saneamento, transporte, né, urbanismo, obras, agricultura, meio ambiente, são secretarias da área política. Mas Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento, Controladoria, Procuradoria, A lojinha tem que funcionar, né? esses são mais técnicos. Então, esse pessoal dessa área chata e do meio é que dá o balizamento para os demais, né? E eles que, às vezes, o cara é um professor excelente, é um diretor de escola excelente, é um ótimo secretário de educação, mas ele sequer sabe falar PPA para ele, ele vai achar que é uma bebida ou talvez uma dancinha, né? Que agora está na moda. TikTok, Olha o né? PPA, olha o PPA. Olha o PPA. Eu acho que não vai pegar no carnaval a dancinha do PPA. Muito bem, é bastante interessante ouvir isso. E eu tenho uma atenção na LDO, porque, principalmente para quem não trabalha, para quem não é da área fiscal ou da área orçamentária, pode parecer uma lei desimportante, né? Eu tenho uma lei de 4 anos, que é o PPA, que eu vou planejar, fazer o planejamento de médio prazo, etc. E eu tenho a LOA, que efetivamente é o que me autoriza a gastar, diz onde é que eu vou poder utilizar aquele recurso. E a LDO fica ali no meio imprensado, de repente o prefeito que está nos assistindo, o vereador que está acompanhando, né? Ou o auditor do órgão de controle, mas que não tem essa intimidade com o orçamento, pode pensar erroneamente que é uma lei sem muita utilidade. Mas eu diria que talvez seja a lei mais efetiva, né? A LDO. Tudo bem que o orçamento, realmente eu não posso executar nenhuma despesa sem a autorização na LOA, mas na maioria das vezes, pelo menos no nível federal, que é o nível que eu acompanho mais, a LOA, ela é prática, pelo menos antes, né, das emendas, não vamos entrar nesse BO. Mas a LOA é praticamente uma organizadora de recursos que já foi distribuído quase tudo lá na diretriz da LDO, né? Porque, assim, na administração pública, uma boa parte dos gastos vai para o pagamento dos servidores, né? Então, inclusive, tem os limites na lei de responsabilidade, né, fiscal, tem as prioridades. Prioridade absoluta é o pagamento dos servidores, porque sem gente a máquina não funciona. Mas aí tem os encargos, né, e tudo mais. Aí tem também porque é uma despesa obrigatória. Só para ficar claro, o secretário ele não tem a opção, ele não tem essa decisão a tomar, né? Ele tem que pagar. Tem que pagar. E aí você tem limite. Você tem também a questão da educação, que tem que gastar 25%, né, das receitas correntes líquidas, que é um cálculo. Não vou nem explicar isso aí, porque é uma coisa complicada. A receita é uma fórmula. E a saúde, que tem que gastar 15%. A saúde normalmente gasta mais. A saúde você tem que segurar para ela não gastar tudo também, porque a saúde é ilimitado. Tem uma briga, né, com a educação. A saúde diz que tinha que pegar mais dinheiro da educação, a educação diz que não. Pois é. Então, já teve até vontade, o pessoal teve movimento político para quebrar essa regra aí dos 25% da educação. Eu não acho que seja, né, saudável. Mas, enfim, e aí você sobra dinheiro para investimento, né? O orçamento é importantíssimo, né? Até porque tem que prestar conta, então tem que gastar dinheiro dentro do orçamento, de acordo com as regras do orçamento. Mas o orçamento ele é uma ferramenta fundamental para o gestor. Qualquer secretário de governo, o prefeito ou o secretário de Estado, ele, antes de começar a licitação, né, ele tem que saber quanto ele tem para gastar. E o orçamento serve para isso. Quanto eu tenho para gastar e quais as ações que eu vou ter que implementar. Porque
um grande problema, às vezes, é você ter um planejamento e fazer um gasto fora do planejamento, que você vai perder tempo aprovando uma nova lei para poder alterar o orçamento, né? Então, por que não trabalhou no ano anterior já e colocou aquilo que executar? Então, porque o que acontece muito no Brasil, né, e também na França, dizem, né? Não sei. É que se faz um planejamento e depois né, se modifica o que você quer gastar. A peça inicial é ficta, às vezes. Aí começa o tormento da licitação, né? Porque aí vem o tormento da licitação, às vezes passa o exercício, não consegue licitar, e aí você tem o quê? Não executou o orçamento, que era pelo menos aquilo que tinha que ser executado. Né? Perfeito, secretário. E eu vou insistir no tema LDO, porque... Assim, eu posso interromper? Claro, por favor. Você está abordando muito essa questão da LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na União, ela tem uma função, tá? Da questão do equilíbrio econômico, da questão de o Estado gastar, né, gerar superávites primários, tá? Então, ela tem uma figura econômica muito relevante. Já nos municípios, não. Né? Nos municípios, ela, digamos assim, o poder dela é menos atuante. Talvez porque seja pouco utilizado. Né? Mas na União, não. Na União é onde a área econômica ali vai fazer segurar e vai sofrer as pressões do mercado, né? Que quer equilíbrio fiscal, que quer superávit primário, né, para poder pagar os juros da dívida e a confiabilidade do país, inclusive, tá? Então, talvez você está insistindo muito por isso. Porque na União ela tem uma função. Mas eu acho que ela é muito subutilizada em nível municipal. Né? Sim. Só para você ter ideia, em nível federal, o Congresso ele não pode sair de recesso no meio do ano enquanto não aprovar a LDO. E essa proibição não existe para a LOA, por exemplo. Tanto que estamos aqui na gravação, a gravação é dia 23 de janeiro, não foi aprovada a LOA, o orçamento federal, ainda não foi aprovado. Não foi, e a previsão é ser votado em março. A previsão informal. Olha aí, no estado de Rondônia, aprovaram ontem. E no município? No município já está aprovada desde o final do ano, e nós abrimos o orçamento dia 13 de janeiro. Tão demais, hein? Tão demais, hein? Abrimos o orçamento dia 13 de janeiro, inclusive. E foi até um motivo de alegria, né? Porque o pessoal do orçamento do município sabe como é difícil abrir orçamento, porque você tem que pegar a LOA, tem que aprovar a LOA, tem que alimentar o sistema, né, com as rubricas, né, as fontes lá, você sabe, tudo aquilo ali, e isso demora. Né? O pessoal da área de orçamento não sai de férias em janeiro. Perfeito, não, dezembro, janeiro, esqueça. Eu falo da LDO porque eu realmente acho que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela poderia ser mais explorada nos municípios, né? Ela tem, por exemplo, o município ele tem uma pressão política sobre a votação do orçamento muito grande. Orçamento, quando eu falo, para quem nos assiste, a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual. Só que parte dessa pressão política ela pode ser estrategicamente realocada para a LDO. Então, por exemplo, você pode colocar travas na LDO para poder fazer o orçamento depois, em que você tira estrategicamente alguns debates políticos que seriam travados na LOA, você antecipa para a LDO. Aí você limpa, digamos assim, os assuntos que você vai discutir na LOA, né? Então é praticamente um apelo que eu estou fazendo aqui para você que está nos assistindo e que enxerga a LDO como um patinho feio aí no município. Pode ser uma lei, pode ser um instrumento bastante útil ali, inclusive politicamente, né? Que aí quando você vai ver lá na LOA, o troço já está né, encaminhado ali na LDO e você não pode descumprir a LDO. A gente pode dar exemplo? Deve, por gentileza, secretário. Eu vou dar um exemplo. Você sabe que pode haver uma pressão por aumento de salário no ano seguinte. O prefeito já sabe, já pode imaginar que vai ter aumento de pressão de salário na educação, na saúde ou servidores. Aí ele já coloca na LDO uma margem para aumento do servidor no ano seguinte. Né? Que não quer dizer que vai ter, né?
E aí ele coloca uma autorização lá e já acalma. O pessoal já de antemão já sabe, o aumento ano que vem vai ser de Não 4,5. pode ser maior que a inflação, né? E aí ele pode trabalhar assim, nesse sentido. Aí eu puxei esse exemplo aí, que é um exemplo Lá importante da França. que o prefeito pode fazer, né? No ano que vem, ó, tem que aliviar. Não, mas tem uma lei aqui. Ah, sim, sim, sim. E avançando, secretário, vamos falar um pouquinho sobre esse cargo, né? Secretário de Planejamento, secretário de Administração, que acumula planejamento em muitas cidades pequenas, né? Exatamente. O secretário enfim, da pasta que cuida do orçamento, é conhecido como, aqui às vezes nem é conhecido, só tem a ideia e eu vou dando os apelidos, né? O secretário Mãos de Tesoura. O pessoal da década de 90 do Vale a Pena Ver de Novo entendeu, né? A referência. Sim, do Eduardo Mãos de Do Tesoura. Edward Mãos de Tesoura, né? Com o filme do Tim Burton lá. Numa brilhante atuação, aquele filme. Foi a descoberta, né? Meu Deus, me fugiu agora o nome do ator. Do ator John Depp. Johnny Depp. Ah, grande John Depp. É porque depois ele ficou conhecido como o Pirata do Caribe. Pirata do Caribe. Crianças, jovens, você depois procura Edward Mãos de Tesoura lá no YouTube, você encontra alguma coisa depois. Agora você vai assistir o podcast. Olha, eu disse nautas. Eu disse nautas. Estão querendo atenção total agora. Mas por quê? Secretário de Mãos de Tesoura. Porque é o cara chato. É o camarada que vai ter que trazer a realidade. Eu tenho exemplos. Né? Tem exemplo? Eu quero todos. É um cara que vai ter que trazer a realidade. Então, o secretário de saúde é o cara que às vezes é odiado, mas que tem um potencial de ser amado, que é o camarada que vai falar, que vai inaugurar um posto de saúde, né? Que vai trazer um programa de visitação da família, né? Da saúde da família, que vai erradicar a dengue no município. É o camarada que tem um monte de coisa para entregar. O da educação, idem, né? Tem um projeto que eu falo para todo mundo, gente, o Márcio sabe que eu gosto um pouquinho de literatura, né? Que é a tenda de leitura, itinerante, etc. Então, assim, tem muita política pública para mostrar e tem muita vontade de fazer as coisas. Mas para fazer as coisas precisa de quê? De planejamento. Planejamento. Dinheiro. E se eu tiver só o planejamento? Dinheiro. E eu chegar lá, o Márcio disser assim, ó, amigão. Din-din. Muito bom esse seu projeto. But. Né? A Lavínia, nossa chefe, cadê a Lavínia, nossa chefe? Né? Tá ali. Uma das frases que a Lavínia sempre repete é o quê? É sempre o dinheiro, né? É sempre o dinheiro. Always is money, stupid. Né? Money is all. Pois é. E você, o cargo, né, secretário de planejamento, cuida da gestão, tem que ser esse camarada que tem que trazer para a realidade. Amigão, você prometeu para o prefeito que ia construir 10 postos de saúde, que já é uma redução do prefeito na campanha que falou que iam construir 20, mas na realidade no orçamento aqui, talvez dê para construir 1. Né? Essa fama é justa, é injusta, tem um motivo de ser? Eu vou citar exemplo. Por gentileza, né? Sempre exemplo. O secretário de saúde, o prefeito promete, né, 10 postos de saúde, o secretário de saúde acredita que pode fazer 10 postos de saúde porque tem vontade, né, de fazer. Aí chega lá no planejamento, a gente olha lá a ação. Porque nós somos técnicos, a gente é mão de tesoura, a gente é terrível. A gente vai lá e diz, olha, você tem aqui essa ação, está contemplada aqui no PPA, você construir, ampliar o sistema de saúde, e aqui tem a possibilidade de você gastar, né, 600 mil, né, para isso aí. Aí ele vai ficar louco, aí ele vai pegar para mandar fazer o ETP, por exemplo, para descobrir quanto... Faça um ETP, né? A gente viu um case de fracasso de um ETP, não vamos comentar. Exatamente. A ETP para saber quanto é que vai custar essas creches, essas unidades de saúde, né? E aí, se ele tinha um sonho de fazer uma unidade de saúde grande, mas ele olha o recurso que ele tem, ele não vai poder fazer uma unidade de saúde grande, ele tem que fazer uma unidade de saúde menor, ele tem que adaptar aquilo de acordo com o recurso que ele tem disponível. Ou então buscar recurso de fora, né? Um recurso externo, de convênio ou emendas, né? Porque emendas
parlamentares podem ir para a saúde, né? São bem-vindas. E para investimento, não sei se está podendo agora, mas depende também da nossa. A gente tem que fazer um podcast sobre emendas, junto com o Tem. meu amigo Valdemir, Tem. lá do TCU, que era auditor-chefe da Audiotransferências e agora é o secretário adjunto lá da área institucional do tribunal. E outro podcast só sobre contingenciamento, etc. e tal. Isso. Né? Agora vem, pelo que eu fiquei sabendo, eu não consegui estudar com calma a lei que foi aprovada sobre as emendas, né? Mas, ao que me parece, pelo menos ia vir com carimbo de investimento ou custeio. Né? Preciso estudar realmente isso. Mas... É um assunto polêmico, hein? Polêmico, não sei se devemos entrar aqui nesse assunto. Senhora. É muita coisa aqui ainda. Quem sabe dá tempo, né? A famosa emenda Pix. Emenda Pix. Tá, né? Bom demais. Coisa boa, né? Para quem está recebendo. O país está meio parado, né? Por conta da não aprovação da LOA federal. As emendas Pix não estão chegando nos municípios. Enfim, é um tema polêmico demais. É um assunto para um outro podcast. Do Ministro Flávio Dino está convidado, não custa sonhar. Eu já convidei o ministro da Advocacia Geral da União, o doutor Messias, e ele aceitou vir ao podcast, né? Então nós teremos a inigualável honra do doutor Messias, ele me prometeu, aqui no podcast ele pode falar também aqui sobre... Sei que eu até sentei aqui essa cadeira. Mas eu posso sonhar, porque nós estreamos o podcast com o ministro Augusto Nardes, né? Então a gente pode sonhar. Ministro Messias, por gentileza, ministro Flávio Dino também está convidadíssimo. Mas avançando aqui nos assuntos, então é uma fama de... não sei se justo ou injusto, mas necessário, uma atividade necessária, né? Sim. Quem que é o bom secretário de planejamento? É o secretário que corta a alegria das pessoas, dos outros secretários. É o secretário que corta recursos, que corta a alocação de recursos, ou é o secretário que arruma recursos de fora? O bom secretário, né? Eu estou tentando ser né? Essa experiência, né, na administração pública de secretário de planejamento, orçamento e gestão eu não tinha tido ainda, estou começando agora. Mas você sempre teve uma visão de fora, né? Até por ser um técnico. Na teoria, eu fui ali me formando nessa área de economia e economia pública e administração pública. Tem quantos anos na administração pública? Eu vou completar agora, no mês de abril, 30 anos. Caramba, 30 anos. Então, em 30 anos, certamente você já fez essa análise, né? Pois é. É o cara que corta, é o cara que arruma recurso, é um meio termo, como é que é? É o cara que faz a boa alocação do recurso, né? Então, se eu tenho uma prioridade do prefeito que foi prometida em campanha e ela é possível de ser executada, olhar para o orçamento e aplicar bem o recurso, verificar, assim, porque eu tenho as ações dentro do orçamento. Então, se o secretário fazer um cotejamento, essa política que o prefeito quer, vamos incluí-la no PPA, vamos, né, fazer uma lei e vamos fazer uma alteração do PPA. E vamos alocar recurso, pegar de uma fonte, de outra fonte que são menos importantes e alocar naquela fonte de recurso ou conseguir recursos externos, né? Através de programas da União, né? Através do financiamento de bancos públicos ou de empréstimos também, que nós trabalhamos graças a Deus, em Porto Velho, nós estamos com CAPAG, né, que se chama capacidade de pagamento. Não é capanga, é CAPAG. CAPAG elevado, então nós temos capacidade de pagamento, então nós temos boa... Se não tiver CAPAG, tem capanga. Pode cobrar. É isso aí. Aí não fala em cobrança, pelo amor de Deus. A gente pode fazer também... essa questão de empréstimo. Não, buscar, o secretário de planejamento ele tem que buscar soluções também. Ele não pode ser um burocrata que fica ali esperando. Só não tem, não pode, não chegou, não dá. O que nós fazemos muito, e aí nós somos ruins por causa disso, é que muitas vezes os secretários chegam com um pedido, ele vai ter um gasto de 10 milhões, vou colocar 10 milhões no ano de combustível.
né, para a secretaria dele. E ele já chega no mês de janeiro querendo empenhar os 9 milhões. Aí você diz, não, peraí. No município... A receita não ocorreu ainda. Então vamos fazer o seguinte, vamos empenhar para 2 meses, né? Vamos empenhar para 3 meses esse combustível. E depois, conforme for ocorrendo a receita, e se a receita fosse concretizando, porque essa é uma atividade importante, viu, Janderson, do planejamento, é compatibilizar a receita que entra com os meus recursos no orçamento, porque... Mas aí você tem um problema das despesas contínuas também, né? Essas são que, prioridades. Teoricamente... São prioridades. Aí você fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Teoricamente, os contratos contínuos, eles têm que ser empenhados, se for... Né? Até o final do ano, até 31 de dezembro, e também as outras despesas contínuas. Só que, na verdade, você tem uma variação. Isso é um problema nos municípios. Você tem uma variação orçamentária que, a bem da verdade, você tem a LOA aprovada, mas você não sabe se aquele recurso vai ser o dobro, o triplo ou a metade. Ou a metade. Né? Por conta desse principal. E essa questão das emendas. Lógico, os municípios estão rindo daqui até aqui, né? Nunca viram tanto dinheiro direto, assim, injetado. Só que ele traz uma instabilidade orçamentária, né? Você concorda comigo? Concordo. Instabilidade porque acaba criando dependência de um recurso que vem, digamos, fácil, né? Ele vem de forma direta. Se não vier... Se não vier, aí não faz, né? Então, assim, não tem como você se planejar, né? Justamente, assim, você no mundo do País das Maravilhas, você teria o orçamento ali, você conseguiria empenhar o recurso orçamentário para o ano inteiro. Só que você não sabe se vai ter, não é nem financeiro, é orçamento. É, né? Orçamento, né? Porque todo mês nós compatibilizamos o quanto entrou Porque você tem uma programação anual, é o que eu falo, né? A administração é planejada. Então, LRF é muito legal. Você tem todo mês a arrecadação do mês e acumulada, então você já tem também todo mês o que foi executado e o que não foi executado do orçamento, né? E eu te digo, muitas vezes não acontece a execução por falta de capacidade de gestão dos programas, porque... A gente sabe, né? A gente não quer falar aqui, né? Porque a gente fala assim, a licitação demora. A licitação... Não era para demorar tanto. Demora demais. Uma licitação que demora mais de 120 dias da autuação do processo até a homologação, se ela não tiver um objeto absolutamente extraordinário e especial, tem alguma coisa errada. Por isso que a capacitação de servidores é uma coisa extremamente necessária. Servidor da área de licitação tem que ter capacitação. Até a própria lei reconheceu isso, né? As normas aí reconheceram. E você precisa ter servidores preparados. E agora, como você no país é um grande, né? Um brilhante visionário na área da modernização da licitação, trazer as ferramentas, né? Da tecnologia para acelerar esse processo de preparação dos projetos, porque isso parece bobagem, mas é muito importante. É muito importante. Fazer os projetos, né, com auxílio de ferramentas é importantíssimo, porque o orçamento é o ano que vem, mas o secretário que tem um desafio para construir, por exemplo, uma unidade... Até, sabe, você sabe, construção na vida pessoal já é difícil. Nossa Senhora. E na administração pública, então, um posto obra de saúde... Obra não encaro. Um posto de saúde é difícil de fazer, por menor que seja. Difícil de fazer e pior ainda de manter, né? Pois é. E aí uma auditoria do TCU, inclusive, eu ficava no pé do pessoal lá na verdade, do chefe, da secretária e no pessoal da saúde, porque na minha cidade natal teve uma UPA, unidade de pronto atendimento, que foi inaugurada, só que, inclusive, salvo engano, tinha os equipamentos lá, só que naquela época o Ministério da Saúde, faz tempo já, ele não verificava no convênio, né, se o ente subfederado, o município, ele ia ter recurso para o custeio. Então ela foi inaugurada, mas não teve um dia de utilização. Ficaram, acho que 4, 5 anos
ficou 4, 5 anos fechada a UPA. É. Isso aí já foi corrigido, né? Modéstia à parte, graças à auditoria do TCU, modéstia à parte pro tribunal, né? Que eu não sou o tribunal, sou um mero servidor do TCU. Um grande servidor. Obrigado. Mas é uma questão de falta de planejamento o quê? Orçamentário. Então, na prática, orçamentário é uma coisa complexa. Na prática, milhões foram gastos em uma obra que foi concluída, numa aparelhagem que foi concluída, mas o seu Chiquinho, né, Dona Joaninha, eles ficaram sem atendimento médico. Nós tivemos mortes no nosso país por falta de atendimento médico, porque um burocrata, né, no melhor sentido da palavra, burocrata, ele não verificou o quê? Se haveria orçamento para custeio, né? Não só de pessoal, mas as outras despesas de custeio daquela UPA. Então nós estamos falando aqui, gente, de vidas. Nós estamos falando de vidas aqui, para que fique bastante claro. E até para animar você, licinauta que nos ouve, que nos assiste, que acha que a sua atividade é meramente burocrata, que não tem impacto nenhum na vida das pessoas. O secretário Márcio, ele garante o quê? Que aqueles milhões lá da UPA, ou ele vai, se não tiver dinheiro para custear depois, ele vai ser utilizado para uma coisa que realmente vai impactar a vida da pessoa, ou que a UPA vai funcionar e salvar vidas. É disso que a gente está falando, né? É disso. A gente tem na administração pública a questão dos investimentos, né? E tem os programas, né? Você tem os projetos e programas também. Isso é uma coisa que é importante no planejamento, porque legal, eu vou conseguir recurso da União, vou fazer uma UPA grandona, né? Uma UPA bonitona. Upona. Uma UPona. Porque unidade de pronto atendimento é uma tarefa do município, né? Que é a baixa complexidade. E aí ele não conversa com o pessoal do planejamento, porque, olha, com a estrutura atual de médicos e equipamentos que eu tenho, eu vou conseguir manter aquela unidade? E aí nós temos a lei de responsabilidade fiscal que fala que quando eu tiver programa que aumente a despesa do governo, ela tem que ser feito um estudo, né, de cálculo para longo prazo, né? Então, assim, reformar, né, manter uma unidade não é problema. Se as prefeituras, os secretários conseguirem manter as unidades, reformar, né, que já é um grande desafio, né, já é importante. Agora, quando vai ampliar o atendimento, aí precisa de ter cálculos, né, estimando aquele impacto no orçamento. Quer dizer, você vai sempre vai precisar de mais médicos, né? Olha, até combinou do programa, vai precisar de médicos, então médicos vai ter um custo maior de mão de obra. Vai precisar de equipamentos, porque talvez uma unidade vai precisar de equipamentos, pelo menos de computadores, essas coisas mais baratas, mas vai precisar às vezes de um equipamento de ressonância. Que tem manutenção, que tem custeio, que tem que ser feito o ETP para verificar. Se quebrar o aparelho, vai desmarcar todo mundo que tem exame para fazer. Tem que fazer ETP. Atenção vocês que constroem mercados municipais. Não estou falando de ninguém específico, de nenhum lugar, nenhuma cidade específica. Você que constrói UPAs, você tem que planejar isso tudo. Exatamente. ETP, né? Fazer ETP, graças a Deus, né? A gente tem na nova lei a necessidade de estudo técnico. Porque aí... Só um parêntese. Agora a obra já tinha previsão de ATP na lei 8666. Por favor, pode continuar. Então, aí esses programas que vão ampliar o atendimento, eles têm que estar compatibilizados em termos de análise do impacto orçamentário no orçamento atual e nos orçamentos seguintes. Isso que eu estou falando para você, Janderson, para nós que somos da administração pública, você que é auditor, eu que já fui, né, auditor também de controle externo, para a gente isso é muito claro, né? Mas para o gestor que está ávido a fazer, a realizar os anseios sociais, ele não tem, às vezes, noção disso, né? E, assim, se ele é um trator que vem e faz de qualquer maneira, ele vai ter problema com o Tribunal de Contas, né? Porque tem que ter responsabilidade, né?
E se ele não faz também nada, ele vai ter também responsabilidade política, né? Não vai ganhar eleição, mas ele tem que executar aquilo que... Eu sempre falo assim que para o prefeito, né, para os prefeitos, é muito bom fazer um feijão com arroz bem feito. Muito Exatamente. bom, sabe? Porque às vezes no feijão com arroz você tem às vezes unidade, então você tem que ir lá melhorar aquelas unidades, né? Colocar ali uns bancos para a pessoa sentar, um painel eletrônico, né? Criar um app, né? Nós estamos na era, né? Os vicinautas tecnologia, então cria um app para a pessoa já ir com o horário agendadinho, ter o médico lá Perfeito. Não, sabendo que gente, ele vai ser tecnologia atendido. é essencial. E assim, economiza recursos, muitos recursos, e aí eu tô falando em aplicativos em várias vertentes de utilidades. Economiza recursos e traz recursos. A gente tem uns cases de sucesso aí no Brasil, secretário, Sim, que não é da tua área hoje, mas é da tua área fiscal, né? De sim. cidades que implementaram um aplicativo de fiscal da Receita lá, de cobrança, Aham. que reduziu assim infinitamente o trabalho da procuradoria do município, inclusive reduziu a evasão, o não pagamento dos tributos, porque você tem principalmente tributo baixo, né? É. Que você não, o cidadão ele não paga porque ele não sabe. Né? Tem um troço de não sei quantos anos atrás. Eu vou contar um testemunho aqui. Aconteceu comigo. Uhum. Eu recebi uma notificação. Recebi uma notificação? Não, eu sou advogado também, né? Sim. Militante, inclusive. Uhum. E a gente tem lá, a OAB manda pra gente aquele negócio, se seu nome é publicado lá no Diário de Justiça, manda um Ah, aviso lá. Chegou para mim um aviso, geralmente advogado recebe o aviso que ele, no campo, o advogado, né? é. Mas esse chegou lá de requerido, executado. Eu executado, não vou falar o município. Eu fui ver. Uma dívida daquela taxa de lixo, né? De cobrança de Taxa de lixo, coleta de de lixo. coleta de lixo, antiga, não estava prescrito ainda, mas antiga, que certamente nos boletos lá, como ela vem separada nesse município e com a série de. Não vem a cota única, né? Sim, sim. Inclusive eu tenho que pagar esse ano, Esse acabei de ano, lembrar, né? Estamos 31 em janeiro. de janeiro. Certamente na hora de pagar, eu pulei uma delas. E esqueci. Mas assim, acho que era Não R$ 16. era um valor elevado. Não, era R$ 16, R$ 20, R$ 40, no máximo R$ 40. Então, assim, eu provavelmente esqueci e anos depois, primeiro eu não sei porque que a procuradoria executou aquilo judicialmente. Devia estar com o estagiário sobrando, né? Podia ter feito uma cobrança Porque não administrativa. tinha IA, assim. Exatamente. Mas, assim, até a cobrança administrativa, isso tudo não, não justifica. Porque por que eu não paguei? Isso acontece muito. Conversando com secretários de fazenda de Muito, muitos municípios, acontece muito. muito. Por que eu não paguei? Porque eu não sabia, É, né? muito. Só que detalhe, hoje, feliz ou infelizmente, o seu e-mail, o seu WhatsApp, todo mundo tem, Todo mundo tem. né? É. Então, o que aconteceu? Eu liguei lá na procuradoria, Uhum. pedi para falar, pedi para falar com o procurador responsável da área, etc. Consegui o e-mail, não me lembro agora se eu consegui falar o e-mail, mas de uma forma bastante liana e educada, eu descasquei. Né? Mas Uhum. vocês não têm vergonha não de me executar por causa de R$ 16. Bastava mandar um e-mail. É. Eu acho interessante que vocês tenham o meu cadastro lá, tudo. Não Uhum. mandou uma carta para casa, não mandou um Tinha e-mail. seu cadastro, Tem, né? tem meu cadastro. É porque tem uma coisa que acontece nos municípios também, que assim, os cadastros são ruins, tá? Então, Mas você tem e-mail, sistemas hoje, o controle externo tem é, acesso a isso, uhum, que você tem atualizado em algum canto. É só fazer um convênio. O município isso. pode fazer um convênio com a Puxar energia, a seus água, dados, né? Tem, gente, puxar os dados. hoje não Até, justifica, até né? porque também, assim, o contribuinte, ele, em muitos casos, ele não quer fornecer os dados dele para a administração, mas ele, assim, Mas eu acho que hoje ninguém liga mais para isso, será? só que é o seguinte, o Estado
tem condições de ter, né, fazer um convênio, puxar um carteira dado. CNH digital. Puxa CNH digital, você... no começo eu ficava, eu vou aceitar, mas você aceita, porque chega uma multa, ali você paga, logo resolve aquilo para não vencer, não ser abordado numa blitz, etc. Verdade. E o case que eu quero contar foi um município que fez um aplicativo. Óbvio que ninguém vai instalar um aplicativo só da Receita, né, etc., do município. Só que fez um mega aplicativo no município, que e até meio que para obrigar, tudo se agendava pelo aplicativo. Sim. Então o cidadão que utilizava os serviços públicos municipais, ele ia instalar o aplicativo para ter acesso a um parque, ter acesso a agendar uma consulta, uma série de coisas. Isso. Só que o fiscal estava ali também. Então, o secretário de Fazenda me mostrou, assim, incrível. Então, aqueles R$16 ia chegar, né, tem uma cobrança vencida de R$16. Clique aqui que vai direcionar para o seu banco, que você vai pegar o Pix ou não sei o quê. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes tem uns caras aí... Às vezes é golpe. Mas até isso dá segurança, né? Se você tiver o aplicativo da prefeitura te notificando, oficial, né? É oficial. E você, secretário de Fazenda, você pode procurar isso, porque tem várias soluções, né? A tecnologia, ela vai facilitar muito a vida das pessoas, trazer economia para a administração, seja no seu aspecto fiscal, seja no seu aspecto gerencial da administração. Então a tecnologia está aí e eu faço voto, secretário. Tenho certeza que o senhor está, vou chamar de você, você está... Por favor. Porque a gente sempre adota esse informalismo aqui no podcast. Tenho certeza que você já está empenhado aí em procurar soluções tecnológicas lá para Porto Velho, dentro, obviamente, das atribuições da sua pasta. Com certeza, eu sou um admirador da tecnologia, assim, eu acho que a tecnologia é cada vez mais presente na vida social e não pode deixar de ser na administração pública, e até eu aproveito a oportunidade para enaltecer, né, a sua disposição, o seu trabalho, né, de fazer, como o seu livro aqui, ó, faz implementação da contratação com apoio da inteligência artificial, né? E isso é fundamental, porque os servidores têm essa ferramenta, às vezes usam no seu dia a dia, mas pode usar também para melhorar a licitação, para agilizar a licitação. De uma forma melhor, né? Imprimir qualidade no trabalho. Eu agradeço e tenho absoluta certeza disso. O último comentário, para não tomar muito seu tempo, já estamos aqui avançando o horário, é uma percepção subjetiva minha de que quando você acompanha na unha, o orçamento parece que o dinheiro rende mais. Né? Isso no orçamento pessoal, você que controla, tem a sua tabela lá no Excel, se você faça esse teste, em um mês, olhe todos os dias, o que entrou, o que saiu, os lançamentos, acompanhe na unha ali, e no outro mês não olhe. O mês inteiro. Deixa acontecer naturalmente. Né? Como a música. E veja a diferença. Assim, cara, é incrível. É incrível. É incrível. Quando você tem essa noção orçamentária financeira, parece que o dinheiro rende. Você tem essa percepção no serviço público, Márcio? Eu acho que é uma necessidade, não é nem... Assim, a democratização do nosso país, a autonomia dos entes, né, da federação, levou à construção desse processo de planejamento que, para quem conhece e o admira, né, sabe que é uma ferramenta que pode acabar tudo, mas o planejamento está ali. E a questão do uso do recurso de forma coordenada, porque o orçamento acompanhando a receita e vendo ali mês a mês, executou, vamos gastar, não executou, vamos segurar, né? Olha, diminuiu, porque os impactos econômicos você pode prever no seu orçamento pessoal, no começo do ano, você fala, olha, esse ano eu vou ganhar tipo 300 mil, né? Eu tô falando por baixo, amém, né? Não, amém, os anjos digam amém. 300 mil, vou ganhar, sei lá, 20 mil por mês, ou 30 mil por mês, é líquido, tá. E aí você vai, um professor renomado como você tem várias fontes de renda, tá? Né? E de despesa também. Aí você planeja aquilo ali. Mas vamos supor que no meio do ano você perdeu causas aí que você não imaginava que ia perder. Então,
Agora, vamos supor que você, lá no mês de fevereiro, já passou o seu cartão de crédito, né? E fez aquela famosa compra parcelada, né? Parcelada em 10 vezes. 10 vezes sem juros e sem juízo. Exatamente. Aí o que que acontece? Chegou no mês de maio, por exemplo, quando você não teve aquela receita que você imaginava ter, você tem a sua parcela do cartão. E ela vai cair, porque o cartão não perdoa, né? E o juro do cartão, vou te dizer, é um absurdo. E aí não perdoa. O orçamento, a gente faz isso. No orçamento, a gente vai segurando, adequando ele conforme a realização. Né? Às vezes a gente é chato por isso, porque Evita vai despesa fazer. contínua, né? Vamos segurar, olha, você não pode gastar demais, porque você já tem um contrato contínuo aqui. Esse contrato contínuo vai te levar a gastar 100 mil, né, 100 mil reais no ano. Então, não vai assumir uma outra despesa contínua, né, porque não vai caber aqui. Então, a gente faz muito esse trabalho de adequar para poder gastar bem gastado. Eu, particularmente, pretendo, né, fazer é o meu primeiro ano como secretário de orçamento, planejamento de orçamento, eu pretendo fazer uma questão também de avaliar se ele não está gastando, porque você sabe, a gente tem os seus personagem que no Correia, que era um personagem que era mão de vaca, né, e tal, que não quer gastar, que não gasta, né, que não gasta, não executa a política pública. E você acaba tendo uma coisa horrorosa no final do ano, que é o orçamento por superávit de não execução do orçamento corrente. Chamado empossamento, né, também de recursos. Tem gestor que não faz o acompanhamento. Então, por exemplo, gestor da saúde, olha isso pensando numa estrutura maior até. Ele tem recurso, ele quer executar uma política pública, mas no orçamento da saúde, da Secretaria de Saúde, não tem mais um centavo, mas tem um dinheiro empossado lá no fundo do não sei o que foi dividido, e ele nem sabe que aquele recurso existe, né? Que existe. Isso aí assim, o pessoal do plano tem que conversar com o pessoal do planejamento, né? E o pessoal do planejamento aí fazer uma busca ativa, né, desses recursos para avisar, para alertar, ô, meu amigão, caguetar pro prefeito. Eu fui criado na Ceilândia, né? Então, caguetar, caguete X9, né? Depois joga aí no Google o que mas é caguete. Um bom caguete. Um bom caguete, eu tô lembrando das músicas do Bezerra da Silva. Assim. De vez em quando, eu sei que não orna muito bem, mas de vez em quando no Instagram lá, prof.janderson sem R, no Instagram Licinautas também, nos acompanhe, e eu vou lá e coloco alguma música do Bezerra da Silva de vez em quando. Eu sempre digo, quem trabalha com administração pública, o primeiro livro que tem que ler é a peça do Dias Gomes, O Bem Amado. Né? E depois tem que ouvir as músicas do Bezerra da Silva. Janderson, por quê? Porque é tudo safadeza na administração? Não. Pelo contrário, mas para você aprender a lidar e se livrar. Dá uma palhinha pra gente. Né? Não. Eu não quero baixar a audiência. Tá indo tão bem o podcast. Eu estava olhando hoje. Não tem o quê? Foi ao ar ontem o 3º episódio. Né? A gente está gravando aqui, provavelmente esse é 6º, 7º, 8º episódio. Mas foi ao ar ontem o 3º episódio. E o primeiro episódio já tinha 58 mil visualizações no YouTube. Né? Então eu não quero estragar essa audiência cantando aqui de forma alguma. Né? Inclusive eu quero pedir para você que está nos assistindo, você que acabou de virar um licinauta especialista do futuro, que dê like aí no nosso vídeo, que se inscreve no nosso canal para acompanhar esse conteúdo gratuito e de extrema qualidade que nós fazemos com os nossos ilustres convidados, e também ativa o sininho para receber as notificações. E eu quero encerrar com uma pergunta. Quero falar da Dea. A Dea, que não é o apelido carinhoso da Andrea. Né? Eu tenho duas Deas. Tenho duas Deas para mandar um abraço. Né? A Dea, minha prima lá de Santos, grande abraço, Dea. E a Dea, esposa do chefe Nicola Cury, que é auditora lá do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, do glorioso estado. Abraço para as Deas. Mas essas são as Deas do bem. Eu quero falar da Dea do mal. A Dea, eu tenho certeza que quando o secretário ele conhece na teoria, mas vai ver na prática ano que vem,
De repente ele vem aqui gravar um episódio ano que vem. Opa, E vai falar assim: Janderson, eu estou traumatizado com a DEA. A DEA é a desorganizadora dos orçamentos, o terror dos secretários de planejamento, o caos, o pesadelo dos prefeitos. O que é a DEA? Despesa de exercícios anteriores. Né? Nada como ter um técnico super qualificado. Não falei que ia perguntar sobre isso, não sabia que ia perguntar, mas eu vou pedir para o secretário, assim, rapidamente, de uma forma técnica, mas com uma linguagem bastante clara, explique para o nosso público o que é uma DEA, uma despesa de exercícios anteriores, e qual que é o prejuízo de você ter ali no começo do ano um monte de DEA. Caramba! É o terror, né, do orçamento, são as famosas e famigeradas despesas de exercícios anteriores, que geralmente não são tão anteriores assim, né? Anteriores porque é do ano passado. Finalzinho, né? Do ano passado que não fizeram o que devia. Não executou. Mas olha só, Janderson, esse problema no Brasil se resolveu muito com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Porque chegava uma situação de um gestor estar executando, pagando coisa do passado e não dava conta de ter novos projetos para o exercício corrente. Então, assim, a despesa do exercício anterior, vamos explicar um pouquinho para o pessoal também, né? É aquela despesa que aconteceu, né, e não foi paga no exercício. Né? Simples. Não foi empenhada. Não foi empenhada. Né? E aí, ou se foi empenhado, porque também tem aquelas questões judiciais, né? Sim. Que tem mas ali, não foi empenhada, né? Exatamente. A despesa ocorreu, mas não teve empenho. Alguns de uma maneira irregular, né? Teve que fazer um reconhecimento de dívida para regularizar a situação, e tem as decisões judiciais que não se esperava, etc. e tal. Essas são ruins. Porque a que foi empenhada, mas não foi liquidada ou paga, entra no resto a pagar, né? A gente tem uma regrinha, né, e aí por isso que eu falo que nós temos um CAPAG bom, que é a capacidade de pagamento. Isso dá credibilidade da administração perante os bancos, tá? Para poder fazer empréstimo. É o seguinte, não executou no orçamento, empenhou, mas não liquidou. Eu vou ter que explicar esse processo. Sim, aqui, né? Porque você faz o empenho, você liquida o empenho, quer dizer, houve a entrega do serviço ou da entrega do bem, aí você liquidou, né? E depois você paga. Então tem esse processo aí que chama, né? O caminho da despesa pública passa por esse processo. Quando você empenha e não executa nada, aquele empenho é morto. Você pode chegar no final do ano e matar ele, dar um tiro nele, e é o que resta pagar não processado, que não processou, então cancela esse empenho, ele não compromete o exercício seguinte. Mas o problema é aquele que, né, já está em resta paga processado, foi processado, mas ali por uma obra, isso acontece muito, tá? A obra ficou 6 meses sem fazer medição, né? Porque não faltou engenheiro, porque não tinha ninguém ali, não fez a medição, e aí o empresário tá lá, o orçamento seguinte, tá lá essa despesa para absorver nesse orçamento a despesa, a DEA, né, do ano anterior. E assim, passivos que são descobertos, né, passivos de passado que não foram levantados no tempo certo, né? Às vezes o Estado, né, contraiu uma dívida com alguma classe ou com alguma coisa que classe, como falo, de servidores, por exemplo, passivo de servidores, né, que tinha ali coisas a receber e não foi pago, né, e depois eles vão, né, vão requerer. Então, a gente melhorou muito em relação a isso, porque chega no final do ano, a gente com as mãos de tesoura lá fala assim, ó, empenho que foi empenhado não foi liquidado, corta, não compromete o orçamento seguinte. Os que foram processados a gente vai absorver dentro das rubricas específicas no orçamento seguinte. Agora, os fatos inesperados, aquelas coisas que acontecem, né, na França, né, que acontece de aparecer despesas
que não passaram pelo Uma processo festa do Dia regular. das Crianças, eu brinco que existe uma inspiração do Espírito Santo todo dia 1º de outubro do ano. Isso aí, infelizmente, pelo tempo não vai dar pra gente falar Sim. de PCA, mas isso aí é resolvido pelo PCA. Eu sempre faço essa brincadeira. Todo dia 1º de outubro do ano, o secretário de Ação Social, a primeira-dama, ela tem uma epifania, né? Desce o Espírito Santo assim, revela para ela que dia 12 é Dia das Crianças. Sim, é Dia das Crianças. E aí, dia 1º de outubro, temos que fazer uma contratação do Dia das Crianças. Não podemos deixar as crianças sem contratação. Aí, às vezes... Os animadores, né? Chama os animadores, chama... Exatamente. Os presentes. Aí tem a estrutura. Isso acontece muito, infelizmente, em cidade interior, né? Aí você tem o processo a jato. Você tem a dispensa que não era dispensa. Né, fizeram uma dispensa de licitação, mas fracionamento de despesa, arrumaram uma emergência que não existe, etc. e tal. E você tem ainda o quê? Nada, né? A pessoa faz reconhecimento de dívida depois e paga por DEA, que ainda joga para o orçamento seguinte para não comprometer o atual, porque não tem mais, que já estourou com as DEA, né? Com as despesas do ano anterior. Aí chega o nosso amigo Márcio, secretário de Planejamento, ele tem ali a sua LOA aprovada no ano seguinte, que já está previsto um quantum para a DEA, né? Aí tem que fazer o quê? Alterar a LOA para prever mais recursos para a DEA. E mais recursos para a DEA... Tem que tirar de outras fontes. Tem que sair de algum lugar. Então, meu amigo, e quando tem muita DEA? Compromete um Deus nos acuda, você não sabe, né? Com que vai gastar. Então, assim, temos as DEAs do bem, um abraço, um beijo novamente para as DEAs do bem, mas essa DEA, né? Procure evitar. Secretário, eu quero agradecer a sua participação. O secretário Márcio, ele é uma pessoa que eu conheço e sei que ele é tímido, né? Mas falou muito bem, falou com a desenvoltura, obviamente é professor há muito tempo. Obrigado. Né? Professor de faculdade, professor né? de faculdade Já é um outro ambiente. Além dos olhos claros do secretário Márcio, mas a sua desenvoltura aqui foi bem bacana e agradeço principalmente, secretário, por ter dado essa aula magna aqui com palavras bastante acessíveis. Poxa. Né? Eu fico bastante agradecido e quero aproveitar esse momento para disponibilizar aqui na câmera, para que você dê o seu comentário, a sua mensagem final para o especialista do futuro, Licinalta, que está aqui há 1h30 nos ouvindo. Né? O tempo passa e a gente não vê, né? Olha, eu acho que assim, a administração pública precisa de capacitação. Os servidores que atuam na área de compras é fundamental, na área de compras e contratos. Projeto, porque a nova lei ela obriga muito a questão de preparação de ETP e de outros instrumentos de planejamento para o gasto ser a política pública ser bem executada e o gasto ser bem executado no sentido da economicidade, né, de fazer o mais com menos. E a ferramenta que o Janderson traz, inovação, e acho que inovação é necessário. E o programa Licinautas, que eu acho que não é um livro, não é um caso, é um programa, né? Um programa gratuito, disponível aí para todo mundo. Exatamente. E esse programa, ele é importantíssimo, porque ele chama, né, atenção para aquilo que é importante na administração atual, para que a gente evolua, para que a gente saia do mesmismo e a gente adote as ferramentas disponíveis aí que a gente usa, às vezes, na vida particular e não usa na administração pública. Então, assim, o Licinauta está de parabéns, porque é um programa que preenche uma lacuna que a administração pública não consegue, ela mesma, a própria administração pública não consegue preencher esse espaço, porque era um papel aí das secretarias de administração, né? A secretaria que faz a gestão dos servidores, né? E nessa ausência desse trabalho dentro da administração, tem o programa, né? Esse programa que você faz, que é uma prestação de serviço para a nação, isso aí. Isso
é você contribuir para a democracia, é contribuir para o republicanismo, né, fazendo um programa desse. Porque, claro que você é professor, tem o seu livro, as pessoas vão comprar seu livro, é bom Curso ter o seu EAD, livro, também cursos em company também. os Mas cursos, né, e a tal. gente não tá no rolê só por causa disso, né? Mas é uma prestação de serviço, na medida em que você dedica seu tempo para vir aqui numa matéria que é muito cara, inovação do serviço público. Faço minhas as suas palavras e o Licinautas, o podcast, ele é feito, na verdade, por vocês convidados e por você, Licinauta, que nos acompanha, que acredita. Eu tinha muita fé que esse podcast ia dar certo, mas eu realmente estou bastante espantado, assim. Menos de 24 horas, menos de 12 horas a entrevista com a professora Francis já tinha mais de 2.000 visualizações no YouTube, aquele primeiro episódio, e eu acho que isso reflete o que você falou, assim, a sede de conhecimento e de busca da melhoria da administração pública que a maioria dos servidores e gestores públicos tem. A gente tem uns malas, né? Que a gente tem que arrumar um jeito de se livrar dessas malas sem alça, mas a gente tem muita gente boa também, muita gente esforçada e que nos acompanha aqui no Licinautas, o podcast. Quero aproveitar e convidar você também para assistir os outros vídeos, tem entrevistas, temos aulas gratuitas, temos videobooks. Videobooks, os meus artigos, eles são... a inteligência artificial faz uma montagem do vídeo e legenda, áudio, vídeo e legenda aqui no canal. E você que de repente não tem tempo para ler o artigo, ou antes de ler quer ter uma visão sobre ele, nós temos os videobooks ali no canal do YouTube e que em breve estará disponível também no Spotify. Então quero agradecer ao secretário Márcio Rogério Gabriel, que esteve conosco aqui de forma muito generosa, abrindo assim esse cabedal de conhecimento conosco. E quero agradecer a você, Licinauta, você que faz parte da nova administração, da administração pública do futuro. Você é o especialista, sim, especialista do futuro. Agradeço a você que esteve nos acompanhando aqui até o finalzinho. Nos vemos no próximo Licinautas, o podcast. Até lá!